Hoje eu vou te mostrar um tutorial completo de como fazer trade na Binance Futuros em 2023, desde a etapa de converter real para o USDT, como acessar a plataforma de futuros e derivativos dentro da Binance, além de te mostrar e explicar todas as ferramentas para trade, como abrir e fechar uma ordem, colocação de stop loss, trailing stop, alvos e realizações de parciais e muito mais. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Bom pessoal, estou aqui na minha conta da Binance e como vocês podem ver aqui, Ghostzeira está meio apertado, meio mal das pernas, né? Com apenas R$64 disponíveis aqui dentro da Binance, né? São tempos difíceis, como vocês podem ver. Inclusive aqui hoje estou com PNL negativo de menos 9,6% e eu não sei nem o porquê, mas faz parte, né? O trader ele perde até mesmo sem saber como está perdendo, não é verdade? Mas vamos lá, pessoal. Primeira etapa para você começar a fazer trade dentro da Binance, pessoal, é acessar a plataforma de derivativos e futuros. Porém, percebam que aqui no site brasileiro, nós não temos essa opção disponível. Isso porque no Brasil, essa funcionalidade de derivativos e futuros de criptomoedas ainda não está regulamentada. Por isso que corretoras que possuam CNPJ brasileiro não podem oferecer esse tipo de serviço. Porém, pessoal, é importante que eu destaque que o fato de não estar regulamentado não torna a prática proibida, apenas que as empresas não podem oferecer esse serviço. Porém, você não será penalizado, você não estará cometendo um crime ao realizar um scalpzinho no Bitcoin. Então, você não precisa ter medo de realizar uma operação de trade aqui na Binance, porque amanhã a Polícia Federal não estará batendo na sua porta. Não se preocupe. Para ativar essa funcionalidade aqui dentro da Binance, nós precisamos acessar a plataforma da Binance através de outro país, justamente para termos disponível essa opção. E para isso, pessoal, basta vir aqui em cima, neste ícone que parece um globo, clicar e trocar o idioma e a região, tá? Neste momento estamos aqui em português Brasil, você pode simplesmente colocar em português de Portugal e automaticamente a gente já vai ter disponível aqui a opção de derivados, né? A gente tem o idioma de português de Portugal, é um pouquinho diferente, mas aqui abre a opção para a gente operar o futuros de criptomoedas. Certo, perfeito, mas e agora? Como eu faço? Só basta vir aqui agora em derivados e operar? Não é bem assim, pessoal. Primeiro a gente precisa converter o nosso real para dólar, tá? Mais especificamente o USDT. Dentro do mercado de futuros de criptomoedas, nós vamos utilizar os pares com USDT para realizar as nossas operações. Então, antes de ir para a plataforma de futuros, nós precisamos converter aqui o nosso valor de real para o USDT. E para isso, basta você vir aqui no cantinho, bem espremidinho, tem a opção converter. E perceba que aqui nós temos o nosso conversor, né? E você pode tanto a mercado como a limite, né? Você pode colocar um preço específico para realizar esta conversão, tá? Porém, a gente vai fazer aqui a mercado mesmo. Vou converter todos os meus níqueis em reais aqui, né? Que são R$64. E aqui eu vou escolher a moeda USDT. Pessoal, nesse momento não é interessante que você utilize o BUSD, por mais que possa ter um descontinho na taxa, tudo mais, porque ele não será mais emitido e em fevereiro de 2024 nós não teremos mais nem a manutenção dessa stablecoin, tá? Então utilize o USDT para melhor segurança, tá? Cliquei aqui, ele saiu, a gente coloca de novo e a gente vai fazer uma pré-visualização de conversão. Então perceba aqui, os meus R$64,78 serão equivalentes a $12,37, né? Aqui tem todos os valores de quanto que é a conversão e tudo mais, e vamos clicar aqui em converter. Feito isso, basta clicar em OK. E voltando aqui para nossa carteira, a gente já percebe que ao invés de BRL, nós temos aqui $12,37 em USDT. Porém, nós precisamos fazer mais um ajuste. Nós precisamos levar esses dólares que estão na nossa conta de spot, né, que em português de Portugal é fiduciária à vista, para a nossa conta de futuros, pois será esta conta aqui que nós vamos usar para realizar os nossos trades, né? Para isso, basta você vir aqui em transferir. Aqui tá todo zoado, né, no meu monitor, mas você pode vir aqui em transferir. Aqui na opção de Fiat à vista é a origem e aqui margem cruzada nós vamos escolher futuros USD com esse Mzinho no final, tá? Então estamos tirando de Fiat à vista para futuros. Aqui já está selecionada a moeda USDT e nós vamos transferir todo este incrível valor, né? Vamos clicar em confirmar e pronto, né? Nesse momento aqui, nós já estamos aqui na nossa conta de futuros com nosso saldo de $12,37. E agora sim, nós já podemos ingressar na aba de derivativos futuros USD
CM. Certo, pessoal? Acessando aqui a nossa aba de trade, a nossa plataforma de trade de futuros na Binance, eu vou fazer um rápido review de como funciona aqui toda a plataforma, tá? Então, nesse primeiro momento eu não mudei nada, tá? Você pode personalizar, inclusive você pode vir aqui e diminuir essa parte, aí você pode aumentar essa parte de personalização, então você pode ajustar conforme o seu gosto, tá? Nesse momento, pessoal, eu vou deixar aqui no layout padrão, tá? Você pode inclusive aqui vir na setinha de configurações, mudar a cor, tá? Se você tem algum problema de daltonismo, então tem bastante configurações aqui que você somente vai ajustar o layout para uma melhor visualização, certo? Bom, e aqui um review rapidamente, pessoal. Aqui em cima a gente tem os nossos pares de moeda, tá? Então é aqui que você vai escolher qual moeda você vai operar. Por exemplo, eu quero operar agora ETH/USDT e automaticamente a gente vai ter aqui o nosso contrato, tá? Lembrando que neste caso de futuros a gente sempre vai utilizar o contrato perpétuo, tá? Então ETH/USDT perpétuo, clicando neste ícone, automaticamente altera aqui o valor e aqui nós temos o gráfico do Ethereum ao invés do Bitcoin. Aqui em cima nós temos o preço atual, nós temos alguns valores, né, como valor de referência. Esse aqui vai ser o valor que realmente vai ser utilizado para abrir e fechar as suas operações. Nós temos o valor de índice, que é o valor usado para alguns cálculos de financiamento. Nós temos aqui a taxa de financiamento, que é cobrada para uma manutenção das suas posições. Nós temos aqui variação, nós temos máximo, mínimo. Então nós temos aqui uma série de informações referentes a este ativo, tá bom? Aqui nós temos o gráfico, tá, pessoal? Inclusive aqui a gente pode alterar o time frame. Se não tiver aqui na configuração o seu tempo gráfico, basta você vir aqui na setinha e você pode colocar, por exemplo, 3 minutos, 1 minuto, você pode inclusive personalizar isso aqui, qual que você quer que apareça, tá? Então tudo isso você vai ajustando conforme a sua necessidade, tá? Eu vou botar aqui 30 minutos, eu vou botar aqui, tá bom, né? Vamos guardar e automaticamente aqui a gente pode ir mudando o nosso tempo gráfico, certo? Neste cantinho nós temos aqui o ícone de indicador, tá? Neste ícone nós podemos colocar alguns indicadores, né? Como média aritmética, média móvel exponencial, bandas de Bollinger, né? A gente tem alguns outros indicadores que a gente pode usar, MACD, RSI, enfim. São indicadores que a gente pode usar tanto nos nossos setups e estratégias, tudo isso dentro da própria plataforma, tá? Porém, pessoal, esses indicadores, eles não são tão avançados como, por exemplo, o uso do TradingView. Então, por mais que nós possamos usar esse tipo de indicadores aqui dentro diretamente da plataforma da Binance, eu aconselho que você ainda utilize as suas estratégias dentro do TradingView, justamente por ser um pouquinho mais avançada e com as ferramentas mais completas, tá bom? Aqui do ladinho nós temos aqui as configurações de exibição e aqui é muito importante que você faça esse ajuste, tá? Principalmente em mostrar as ordens em aberto, as posições em aberto e o histórico de ordens não é uma necessidade tão grande, tá? Mas posições em ordens em aberto é muito importante que você faça esse ajuste, tá? Então, configurações de exibição, ordens e posições, você marque esta opção. Aqui na questão de último preço, pessoal, é o preço que está mostrando no gráfico, é o preço, por exemplo, que é utilizado no TradingView, tá? Mas é importante destacar que o preço que realmente vai ativar suas ordens, que vai realizar seu stop, sua liquidação, será o preço de referência, tá? Esse é um preço um pouquinho diferente do último preço, tá? Caso você queira usar aqui o preço de referência, perceba que até o gráfico muda um pouquinho, tá? Aqui do ladinho nós temos o livro de ofertas, né? Para quem gosta de fazer alguma análise sobre liquidez, nós temos as últimas transações. Para quem está começando, vou ser bem sincero para vocês, não é tão necessário esses dois, mas mais para frente a gente sempre vai utilizar ele como uma confluência para as nossas entradas, tá bom? Aqui em cima a gente tem agora a parte de realmente, onde nós vamos abrir e fechar as nossas posições, tá? E começando aqui em cima, pessoal, nós temos o tipo de margem, tá? Então aqui a gente já está pré-definido como a margem cruzada. E essa margem, ela vai utilizar todo o nosso capital da conta de futuros como garantia nas operações. Se você está começando no trade, pessoal, opte por usar a margem isolada, né, que em Portugal é em isolamento, porque essa opção vai utilizar apenas o valor que você usou para a entrada da sua operação como garantia. E isso evita, por exemplo, de você realizar alguma configuração errada de alavancagem ou algo assim, e o mercado ele ficar muito volátil nesse momento, e do nada ele pode acabar liquidando toda a sua conta de futuros. Então, se você está começando, se você não tem muita experiência no trade, não utilize a margem cruzada e utilize a margem isolada para as suas operações. Então eu vou trocar aqui para a margem isolada. Aqui ao lado da margem nós temos a opção de quanto de alavancagem nós vamos utilizar para a operação. Inclusive, se eu não me engano, se você tem menos de 30 dias, a própria plataforma da Binance não deixa você colocar mais que 20x aqui de alavancagem, tá? Mas depois ela libera essa opção de alavancar um pouco mais, tá? Então é aqui que você vai ajustar a sua alavancagem. Lembrando sempre que a alavancagem você precisa fazer junto com o gerenciamento de risco. Não adianta você achar que o mercado de trade é um cassino
casino, você vai colocar aqui 100x que você vai ficar rico do dia para a noite. A maior probabilidade é que você fique mais pobre do dia para a noite, justamente porque você não está fazendo o seu gerenciamento de risco correto, tá bom? Nesse caso, para um exemplo de tutorial, vou colocar aqui uma alavancagem de 10x e vou confirmar aqui a minha opção. Então já temos aqui a nossa margem isolada juntamente com 10x. E aqui, pessoal, é como a gente vai abrir a nossa operação, tá? Então vou abrir aqui uma operação de trade qualquer, tá? E nesse momento estamos no mercado em equilíbrio aqui no Ethereum, então não tem uma tendência bem definida nos 5 minutos, se vai para cima ou se vai para baixo, mas de qualquer forma eu vou abrir uma operação, tá? Aqui neste primeiro ponto, pessoal, nós vamos colocar uma operação a limite. E o que significa essa operação a limite? Essa operação a limite eu vou definir aqui um preço que eu queira que seja ativada essa ordem, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma realização de compra caso o Ethereum nesse momento chegue a $1.700. Então eu coloco aqui limite, o preço de $1.700 e o tamanho com 10% da minha banca, né? 25%, eu vou abrir com 25% aqui da banca, tá? O que vai me dar uma operação de mais ou menos $3, tá? Lembrando que aqui é o tamanho da minha posição, só que já contando com a alavancagem, tá? Então se eu quero comprar a $1.700 em 10x, quer dizer que eu vou ter que gastar $3 para abrir essa posição, tá certo? Então aqui eu já posso colocar comprar long e perceba que automaticamente é gerado aqui no gráfico uma ordem de long, tá? Então quando o preço atingir $1.700, será disparado a minha ordem, tá? E aqui a gente percebe aqui embaixo, pessoal, que tem as posições, tá? Posições são os trades que já estão em aberto, tá? Já estão funcionando, já estão em andamento. Porém, a ordem limite, ela entra aqui em ordens em aberto, justamente porque é uma ordem que eu deixei pendurado aqui no livro de ofertas, mas que ainda não foi executada, tá? Então está aqui a minha ordem. Lembrando, pessoal, que ordem limite de long eu só consigo colocar abaixo do preço atual. Caso eu tente colocar aqui uma ordem acima do preço atual, essa ordem é executada automaticamente a mercado. Isso porque a corretora, ela trabalha com um sistema de melhor preço para execução da sua ordem. E o que é melhor? Você comprar Ethereum quando ele chegar em 17,40 ou você comprar Ethereum agora que ele está 17,13? Obviamente que a melhor compra é em 17,13. Por isso que nós não conseguimos colocar ordem de limite acima do preço atual e nem ordem de short limite abaixo do preço atual, tá? Até vou mostrar aqui para vocês. Caso eu queira entrar aqui em uma ordem limite, ó, 17,40, vamos colocar aqui 25% da banca de novo, ó, e eu vou clicar em comprar. Então, defini que eu quero comprar 17,40 com 25% da banca. Porém, se eu clicar aqui, perceba que automaticamente ele me abriu a mercado, tá? Então, muito cuidado com isso. Nós só conseguimos trabalhar com ordem limite de long abaixo do preço atual ou então ordem limite de short acima do preço atual. E aqui para mostrar para vocês, pessoal, como funciona, tá? Então a gente tem aqui as posições, né? Então já executou esta ordem e nós temos em Ethereum 10x de alavancagem. O tamanho da minha posição é $25,70, só que isso já é contando a alavancagem, tá, pessoal? Então já está contando os 10x de alavancagem. O meu preço de entrada foi em 1.713,76 e o preço de referência agora está em 1.713,09. Como eu falei no comecinho, é o preço de referência que vai ditar tanto o meu alvo como o meu stop. O meu preço de liquidação nesse momento está em 1.524, então quando chegar em 1.524 eu automaticamente serei liquidado e como eu estou na margem isolada, eu vou perder o capital que eu coloquei apenas nessa operação, que é a margem, tá? Então $2,96 será a minha perda caso eu seja liquidado, tá? A taxa de margem aqui ela vai aumentando conforme nós vamos chegando perto desse preço de liquidação, então quando ela chegar em 100% você é automaticamente liquidado, tá? Então muito cuidado com isso. Então nós temos aqui preço de liquidação, a taxa da margem, a margem que é muito importante, que aqui está em isolamento, que é a isolada juntamente com o capital que realmente está em risco, tá? Aqui em ganhos e perdas, que é o nosso ROI, nós temos a porcentagem de ganho, que nesse momento está em 0,44% de ganho, né? Nós temos aqui incríveis 1 centavo de ganho. E isso aqui, pessoal, já é o seu ganho real, tá? Já é a porcentagem do seu ganho em relação à sua margem. Então, já calcula automaticamente também a sua alavancagem. Então, se aqui chegar em 25%, eu estou ganhando 25% de $2,96 e não de $25,71, tá? Muitas vezes os iniciantes cometem esse erro, né? Esse equívoco. Esse ROI é calculado em cima da margem e não em cima do tamanho da sua posição, tá bom? E aqui a gente tem algumas opções já para fechar, tá? A gente pode fechar mercado, a gente pode fechar limite para encerrar a operação na hora, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem a opção de TPSL, tá? Que é a forma mais prática de você colocar um alvo e um stop na sua operação. Então, digamos que eu estou aqui aberto nessa posição e eu quero colocar um stop e um
alvo, tá? Então eu vou clicar aqui neste ícone e automaticamente a gente tem esta caixinha. Então eu quero realizar lucro aqui em ROI, tá? Então eu quero realizar lucro em ROI e eu quero utilizar aqui a minha perda também em ROI, mas eu posso fazer aqui em USDT sem problema nenhum também. Então eu quero que quando chegue em 35% de ROI, eu feche minha operação. E aqui ele automaticamente me diz que quando o preço chegar a 1.775,92, ele vai acionar o meu take e eu ganharei mais ou menos 93 centavos de dólar, tá? E o meu stop aqui, eu quero colocar o meu stop em 20%. Então se chegar em 20% de ROI negativo, eu quero tomar o stop. Eu não quero ser liquidado lá em 1524, eu quero ser estopado antes, justamente para não perder todo o capital da minha margem. Então, quando chegar em um stop de 20% negativo, que será em 1.680,16, eu vou perder aqui 50 centavos de dólar, tá? Então, eu confirmo e percebam que automaticamente já é plotado aqui no gráfico tanto a minha ordem de realização de lucro como o meu stop loss. E aqui, caso eu queira cancelar essas ordens, né, eu posso vir fechar aqui no próprio gráfico, ou então eu posso vir aqui em ordens e aberto e encerrar estas ordens aqui. Então, dessa forma, você consegue colocar tanto um take como um stop loss de forma bem prática aqui dentro do gráfico, tá? Mas caso você queira, por exemplo, encerrar a operação agora, já estamos ganhando 9 centavos de dólar, né? Um ROI de impressionantes 3,84%, você pode automaticamente vir aqui em fechar a mercado, ou então fechar todas as posições, que ele encerrará imediatamente a sua ordem, tá? Então, vamos fechar aqui a mercado e pronto, automaticamente é encerrado a minha posição, tá? Então, recapitulando, ordem limite você precisa cuidar, tá? Então, se você quer abrir uma ordem limite de long, você só consegue plotar abaixo do preço atual. E caso você queira abrir uma ordem limite de short, você só consegue acima do preço atual, tá bom? Aqui do lado, pessoal, a gente tem a opção de abertura de operações a mercado. E aqui basta que você coloque o tamanho da sua posição. Por exemplo, eu quero abrir aqui com 25% da minha operação e clicar se você quer comprar ou vender. Nesse caso aqui, eu vou clicar em vender só para a gente ter duas operações diferentes, tá? Então, eu vou vender aqui Ethereum e perceba que automaticamente já entrou a minha posição, tá? Então, a opção de abertura a mercado, você só define o quanto que você quer entrar nesta posição aqui, o quanto de margem que você quer colocar e automaticamente você já pode colocar ou um long ou um short. Perceba aqui novamente que já abriu a nossa operação. Eu vou encerrar aqui essa operação. Eu quero mostrar outro esquema que você também pode fazer, né? Por exemplo, no mercado, ou tanto no limite, nós temos essas duas opções aqui, né? O TPSL e o apenas reduzir. Vou aqui em mercado, pessoal, e eu vou colocar a mesma situação. Vou abrir com 25% do meu saldo disponível e já vou clicar em TPSL. E aqui automaticamente ele vai me abrir duas barrinhas, tá? E eu quero realizar um lucro aqui, vamos dizer que eu quero comprar, tá? Então eu vou realizar um lucro em 17,30. Eu quero colocar a minha perda abaixo desse ponto aqui, que seria 17,04, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui é só tutorial, tá? Isso aqui não é estratégia de operação, isso aqui não é estratégia de trade. Inclusive, estou fazendo tudo errado aqui, tá? Questão de gerenciamento de risco, mas é apenas para mostrar para vocês. E se eu comprar o long, automaticamente ele vai me abrir a operação a mercado e já vai colocar as minhas ordens, né? Aqui ele só pegou a minha ordem de short, eu não sei o porquê, tá? Mas infelizmente isso acontece. Ele só pegou a minha ordem de stop, tá? Mas aqui eu posso vir no meu TPSL, posso colocar aqui apenas a realização de lucro, então 17,30 e confirmar e pronto, né? Eu coloquei o meu TPSL. Porém, pessoal, colocando aqui tanto o TP quanto o stop loss, a plataforma deveria já colocar as duas, tá? Mas às vezes acontece esses pequenos bugs, infelizmente, na plataforma da Binance. Inclusive, no finalzinho do vídeo eu vou falar alguns contras que fazem com que eu não opere hoje na Binance Futures, tá bom? Mas continuando aqui, eu posso encerrar aqui as minhas operações diretamente no gráfico, tá? Cancelar essas ordens e abrir tanto de TP como de SL, clicando apenas no X. Porém, saiba que ao abrir uma posição, você também pode colocar aqui o TP SL avançado, tá? Vou fechar de novo essa operação aqui, encerrar mercado, e vamos clicar aqui no avançado. E perceba que na ferramenta avançada ele te dá mais ou menos as mesmas questões, um pouquinho mais confuso aqui a ferramenta, tá? Mas seria mais ou menos como se você colocasse aqui a realização de lucro e de prejuízo, tá? O seu take e o seu stop. Certo? Mas aí sempre surge aquela questão, mas Ghost, eu quero comprar, só que não no preço atual, eu quero comprar quando romper este topo aqui, eu quero comprar quando o preço do Ethereum chegar a 17,50. E como eu faço? Se eu não posso abrir limite de long acima do preço atual, porque ele entra mercado, a opção de mercado é só mercado mesmo, então ele vai entrar com o preço que está na tela, e eu não tenho tempo, eu não tenho paciência para ficar aqui no gráfico esperando ele chegar aqui nessa região para mim ativar uma ordem a mercado. Como que a gente pode fazer? Então a gente pode usar aqui, pessoal, a ferramenta Limit Stop, caso você queira entrar no limite, ou então Mercado Stop, que é para realizar uma operação a mercado, tá? Caso você queira usar a operação a mercado, basta você colocar
aqui ativada a opção Mercado Stop, automaticamente abrirá essa opção e aqui você coloca o seu preço. Por exemplo, eu quero ativar uma ordem de compra quando o preço chegar em R$17,50. Tá? Mesma situação aqui, eu quero colocar 25% de margem, você já pode adicionar o seu TPSL ou você pode esperar a posição abrir para daí sim colocar o seu TPSL aqui. E eu quero comprar. E perceba que automaticamente é gerada uma ordem de compra em R$17,50. E aqui é um detalhe importante, pessoal. Esta ordem de compra aqui, ela vai entrar a mercado. Então, quando o preço chegar em R$17,50, ela é automaticamente acionada a mercado, tá bom? Mas caso você queira pagar um pouquinho menos de taxa e acionar limite, você vem em Limit Stop. Porém, aqui vai um detalhe importante. Você, além do preço que você quer entrar, você ainda vai precisar botar um preço de acionamento, tá? Então, digamos que o meu preço de stop será R$17,50, porém, você precisa colocar uma entrada limite abaixo deste valor, porque ele vai usar a mesma condicional do limite. Então, se você colocar R$17,50 e aqui R$17,50, R$17,51, ele não vai ativar a sua ordem, ele vai cancelar a sua ordem. Então, você vai precisar, por exemplo, colocar aqui R$17,49, você pode aqui colocar 25% da banca também. Se quiser já colocar o TPSL, também você pode. E aqui eu vou comprar. Perceba que automaticamente ele também me gerou essa ordem. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Se o preço ele vir, pegar esta ordem de R$17,50 e não voltar para R$17,49, que é aqui o meu preço, a minha ordem simplesmente não é ativada. Lembrando sempre, na ordem limite, né, na ordem stop limit, a gente tem o preço de acionamento, que seria R$17,50, e nós temos o nosso preço de ativação realmente, de execução da nossa ordem, que seria R$17,49. Ou seja, se o preço vier varar essa região de R$17,50 sem voltar para R$17,49, você não terá a sua ordem ativada. Por isso que normalmente, para esse tipo de situação, o recomendado é você utilizar a opção Mercado Stop, porque dessa forma você realmente vai garantir que a sua operação ela seja executada. E aqui também nós temos a opção do Trailing Stop, tá, pessoal? Porém, para a opção do Trailing Stop, nós já precisamos estar com uma ordem aberta. Então, vou ativar aqui uma ordem de mercado, vamos comprar long. Pronto, já abri a minha ordem. E agora nós vamos colocar um Trailing Stop. E o que é um Trailing Stop? Imagine o seguinte, você tem a sua operação aqui e a sua operação vai subindo, digamos, durante a noite, no seu belo sono de beleza. Só que nessa subida, você quer ir subindo o seu Stop Loss também justamente para garantir um lucro, mesmo que o mercado reverta e você não esteja na frente da tela. Por isso que nós podemos usar aqui a opção Stop Móvel, né, ou Trailing Stop. E como que a gente configura isso, pessoal? Primeira questão é que a gente tem aqui a taxa de callback, tá? A taxa de retrocesso. E aqui você vai colocar em porcentagem quanto que você quer que o preço se desloque perante ao seu preço de entrada, tá? Então, nesse caso aqui eu vou colocar, por exemplo, 1% de taxa, tá? Que já daria aqui para mim um stop bem interessante. Então, eu vou colocar aqui 1% de taxa. O meu preço de acionamento eu vou colocar em 17,22, tá? Ele precisa ser acima do meu preço atual de mercado. E aqui eu vou colocar 100%. Mas o que é esse 100%? Eu quero reduzir 100% da minha posição quando ativar o meu Trailing Stop. Então, eu vou precisar clicar aqui em apenas reduzir e eu vou fazer uma operação de venda. Perceba que ele automaticamente não deixa eu fazer uma operação de compra aqui, tá? Então, vou fazer uma operação de venda. Perceba que ele já me colocou aqui a minha ordem de Trailing Stop, e a partir de agora, sempre que o preço subir, ele vai subindo o meu Stop Loss, deixando sempre a diferença de 1% do maior preço colocado, tá, pessoal? Infelizmente, eu tenho uma crítica aqui a fazer na plataforma da Binance, que é que ela não atualiza aqui, graficamente falando, o Trailing Stop. Então, a gente nunca sabe se ativou, se não ativou, se está subindo, se está descendo. E a gente tem aqui apenas a opção de ordens e aberto, tá? Eu espero que a Binance arrume essa questão, porque realmente o Trailing Stop dentro da plataforma de futuros da Binance ele é bem confuso, a gente não sabe se deu certo, se não deu, então é uma crítica que eu estou fazendo. Talvez quando você estiver olhando esse vídeo, a Binance já tenha arrumado essa questão, mas por enquanto, nesse exato momento, a gente ainda tem este probleminha. Aqui nós temos outras opções também, temos a opção de apenas publicar, TWAP, são outros estilos de publicação de ordem, tá? Mas sendo bem sincero para vocês, são opções que vocês dificilmente vão usar em qualquer estratégia de trade. Então, as principais que você realmente vai utilizar é a ordem limite, ordem a mercado, as opções de Limit Stop ou Mercado Stop. Em algumas ocasiões e operações você também vai utilizar o Trailing Stop. E outra questão importante, pessoal, é que como eu fechei a minha posição, eu preciso vir aqui e fechar manualmente o meu Trailing Stop também, tá? Então é outro ponto aí bem negativo e confuso dentro da Binance. E outro ponto interessante, pessoal, é que a gente pode fazer parciais, tá? Só que aqui também é outro ponto negativo que, na minha opinião, a Binance Futuros perde muito para as outras corretoras, tá? Porque é um processo um pouquinho mais burocrático. Vou dar
dar um exemplo para vocês. Eu quero que o preço, eu tenho aqui uma operação de long, certo? E eu quero que quando a gente chegue na região de 17,32, tá? Região de 17,30, eu quero realizar 50% da minha posição. Então, eu quero colocar no bolso 50% de lucro. Aqui as questões de TP, SL, pessoal, elas não me dão essa opção de colocar uma parcial, tá? Então, a gente precisa fazer isso de forma manual aqui dentro da própria Binance. Então, eu vou, por exemplo, utilizar aqui a opção Mercado Stop e aqui eu vou digitar o preço que eu quero realizar a minha parcial, por exemplo, 17,30. E aqui no tamanho, pessoal, eu vou ter que colocar, por exemplo, a parcial que eu quero, 50%. Só que nesse ponto que você precisa prestar atenção, porque eu não quero abrir uma ordem de long, tá? Eu quero abrir uma ordem de realização de lucro. E a ordem inversa ao long, uma ordem que fecha o long, é o short. Então, eu preciso abrir um short nessa posição. Mas eu não posso vir aqui e apenas clicar em vender short, tá? Eu preciso clicar na opção apenas reduzir. Então, é para isso que serve essa operação. Então, neste momento, eu estou dizendo que esta ordem que eu estou abrindo de short, a 17,30, que vai realizar 50% apenas da posição que eu já tenho em aberto, tá? Então, feito isso, aí sim eu posso clicar em vender e automaticamente ele me abre aqui uma ordem de realização de lucro, tá? Então, ele mesmo já está dizendo que eu vou realizar aqui o meu lucro em 17,30, tá? Então, a forma mais fácil, digamos assim, de você fazer uma parcial dentro da Binance Futures é usar a ferramenta Mercado Stop, porém, para isso você vai precisar ter este cuidado, tá? De colocar aqui quanto que você quer realizar, mas sempre lembre de clicar em apenas reduzir. E aqui você vai precisar também saber se você está em um long e você quer abrir um short. Consequentemente, se você está shortado, para realizar uma parcial, você vai ter que abrir um long. Mas sempre com o cuidado de ter a ferramenta apenas reduzir selecionada, tá? Em outras corretoras isso é muito mais simples de ser feito, tá? Mas na Binance a gente precisa utilizar esta artimanha. E, por exemplo, aqui eu quero reduzir, fechar totalmente a minha operação, tá? Em 17,50, eu posso também vir aqui em Mercado Stop, posso colocar aqui a 17,50, só que dessa vez eu quero fechar 100% da minha operação restante, tá? Então eu posso vir aqui também com a opção apenas reduzir clicada, vir aqui em vender, tá? Abrir um short e automaticamente eu também tenho aqui outra ordem. Então assim eu posso ir escalonando as minhas operações. Lembrando sempre, pessoal, que quando chegar aqui ele vai reduzir 50%, então minha margem que agora é 2,92 será a metade disso. E aqui em cima eu preciso colocar 100% para fechar totalmente a operação. Então se você escalonar aqui várias ordens de realização de lucro, você precisa se atentar a isso. Então é dessa forma que a gente consegue realizar parciais dentro da Binance, tá? É um pouquinho mais complexo, existem corretoras que possuem uma facilidade muito melhor tanto no trailing stop como aqui em realização de parcial, mas por enquanto é o que a Binance está nos oferecendo. E agora, pessoal, eu preciso falar alguns pontos negativos da plataforma de futuros da Binance e por que hoje eu não opero mais futuros dentro da Binance. Alguns pontos eu já comentei durante o vídeo, tá, pessoal? Como, por exemplo, a falta de intuitividade aqui dentro das operações, tá? Então é um pouquinho burocrático você realizar parciais, o trailing stop é um pouquinho confuso. Nós temos essa questão aqui de último preço e preço de referência que muitas vezes é uma baita de uma sacanagem com quem está fazendo trade, pois essa fórmula de cálculo nem sempre ativa as nossas ordens, às vezes pula a ordem dentro do book, às vezes tem alguns bugzinhos, como vocês viram aqui, a gente colocou o TPSL, ele só veio o stop, não veio o take, então você tem que colocar o take depois. Então são algumas questões de plataforma que realmente não agradam e não facilitam a vida de quem quer fazer trade. Porém, pessoal, a gente precisa entender que a Binance é uma corretora que foi construída, né, foi constituída para ser uma corretora de spot barra custódia das criptomoedas. Então ela não tem um foco total nos derivativos, no trade. E por isso que algumas ferramentas, algumas questões não são tão bem aprimoradas assim. Mas se você está começando, se você já tem conta na Binance e quer começar nesse mundo de trade, ela pode sim ser um belo começo. Porém, caso você queira avançar um pouquinho mais, eu estou deixando aqui na descrição um vídeo mostrando a plataforma da Bybit, que hoje, na minha opinião, é a melhor plataforma de trade, principalmente para quem utiliza o computador para suas operações. E também estou deixando aqui na descrição o link para a abertura da sua conta na Bybit. Utilizando esse link, eu ganho desconto nas minhas taxas de trade e você também, além de participar de bônus e promoções exclusivas. Então, caso você não tenha conta na Bybit, assista o vídeo que eu estou deixando aqui embaixo e utilize esse link para a abertura da sua conta. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero ter ajudado, espero ter mostrado nesse tutorial as ferramentas e algumas curiosidades sobre a plataforma de trade da Binance. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo a todos. E caso você tenha interesse em se aprofundar ainda mais no trade, torne-se membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.